Já. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Cristiano, canal Bate-Papo na Janela. Vamos começar mais um programa, hoje tratando de um assunto, de um tema de extrema importância, fundamental para a gente entender um pouco a sociedade brasileira, a sociedade na qual a gente vive. E para isso a gente conta com a participação muito especial da Luísa Helena Saraiva. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado por Prazer, muito aceitar o nosso obrigada. convite, viu, Luísa? Obrigada a vocês pela oportunidade. Contamos hoje com a participação da nossa colega Thalita, da Bárbara. Tudo bem com vocês também? Tudo Tudo bem, bem? Luísa? Tudo bem, prazer. Boa noite, Cristiano, Bárbara, Luísa. Boa Boa noite, Luísa. O noite. prazer é nosso de ter você aqui. Bom, pessoal, Obrigada. o tema em pauta hoje é a discriminação racial no Brasil, né, o racismo na sociedade brasileira. Para a gente poder começar a nossa conversa, temos aqui alguns dados importantes para que a gente possa começar a debater e a conversar um pouco com a Luísa sobre isso. Em 2019, 56,10% da população se autodeclarou negra, sendo que 19 milhões de pardos e 90 milhões de pretos, totalizando 109 milhões de uma população de cerca de 209 milhões de pessoas. Mas mesmo sendo a maioria da população, os negros ainda são minoria no que diz respeito aos quadros de gerência e de representatividade em grandes empresas e também a minoria no que diz respeito à representatividade política. No entanto, eles são a maioria dos desempregados e subempregados do Brasil. São também a maioria da população carcerária. São a maioria, representam a maioria das vítimas de homicídio. Cerca de 75,5% dos homicídios que acontecem no país envolve um negro. O rendimento médio da população negra é metade do rendimento médio da população branca. No que diz respeito à violência contra a mulher, ao feminicídio, 38,38% das mulheres que sofrem violência e feminicídio são brancas. O restante, 61,62%, são de mulheres negras. A Luísa, como militante e ativista do movimento negro, fundadora do coletivo afroafetivo Flor dos Palmares, estudante de direito e doula, é a nossa convidada de hoje para discutir um pouco sobre esse assunto e esses dados estarrecedores. Não podemos dizer menos do que isso. Bom, Luísa, vou te pedir para começar a falar um pouco do que vem ser a militância, o ativismo no movimento negro, que você fale um pouco também do coletivo que você fundou, o coletivo afroafetivo Flor dos Palmares. Sim, obrigada novamente pela oportunidade. Tentar falar sobre o movimento negro é algo que eu poderia passar horas e horas dizendo que é uma luta constante e é como se tivesse navegando contra a corrente. Por quê? Porque o movimento negro, ele trabalha para ressignificar o que é o negro aqui no nosso país. Bom, com isso faz um link muito grande com a minha história e também com a criação do coletivo afroafetivo Flor dos Palmares. Porque em toda a minha vida eu recebi, né, as notícias como essa que você, de números, estatísticas como esse que você apresentou, e também sobre a história do negro no Brasil, coisas extremamente ruins, extremamente depreciativas, associando a cor negra como se fosse uma sentença de morte. E para você desmistificar isso, para você interpretar que a sua cor não pode ser uma sentença de morte, não pode ser algo ruim, não pode ser algo que você ser um peso na sua vida, é algo muito complicado. E essa é a missão primordial do movimento negro, ressignificar tudo o que significaram como nocivo, que é o negro no Brasil. Bom,
Em toda a minha trajetória, eu sempre tive pais com muita consciência racial que apresentaram o ser negro como algo positivo, mas mesmo assim, frequentando em vários lugares somente elitistas, lugares de pessoas com muito dinheiro, que eu via só pessoas brancas ali, me fez criar, né, um imaginário de que riqueza, de que condições de vida boas e saudáveis eram só para pessoas brancas. Ao crescer e começar a estudar sobre a minha história, sobre a história do meu povo, dos meus ancestrais, eu vi que é algo diferente. É tudo muito diferente. Eu não sou, é, eu não sou descendente de indivíduos que foram escravizados e isso, ponto final. Não, é muito maior. Foram indivíduos que foram sequestrados, tirados de sua vida, sua liberdade, sua humanidade para trazer para o outro continente para serem explorados. E ainda nós somos explorados. Então, eu criei o coletivo Afroafetivo Flor dos Palmares com esse intuito de fazer as pessoas ressignificarem, né, a sua cor. Ressignificarem tudo o que elas aprenderam sobre a nossa cor. Ver que ser negro é algo divino, algo bonito, algo de pessoas extremamente inteligentes, resistentes, que a nossa cor não pode definir a nossa estatística de vida. O Flores Palmares também tem o intuito de não pedir para que as pessoas negras resistam o tempo todo. Pede para que elas se cuidem. Cuidem da sua saúde mental, se entendam como negro, estudem sobre a história dos pretos e pretas no Brasil, tenham uma conexão boa com seus familiares, porque se a gente vive de resistência, também é uma forma, né, de piorar nossa saúde mental e nos levar a óbito também. Então, Flor, ele realmente ressignifica tudo e traz um outro olhar para ser negro aqui em nosso país. E é interessante, só complementando, Luiz, quando você fala que não é uma sentença de morte, de fato não deveria ser, né? Mas quando a gente fala de 75% da população que é negra, né, dos homicídios, 75% é de negros, a gente vê que tem muita coisa errada, né? Outro dia eu vi um comentário, né, falando justamente da abordagem que aquela mulher negra no Rio de Janeiro sofreu, foi no Rio ou em São Paulo, não lembro, que o policial botou o pé na cabeça, né, no pescoço dela, e pouco tempo depois um desembargador branco é abordado, desacata o policial, e aquele policial com um comportamento completamente diferente do que se fosse uma pessoa negra ali. Então, esse tipo de atitude, né, que a gente tem que repensar a cada momento. Sim, exatamente É. isso. E não pode ser visto como algo episódico, não pode ser visto como algo, situações passadas, não, é uma constante. Esse tratamento diferenciado entre negros e brancos no nosso país é uma constante. É um projeto político, né, chamado de necropolítica, que diz que tem o foco que é a homogeneização racial, ou seja, ter apenas uma raça aqui no nosso país, que é a raça branca. E para isso eles montam toda uma estratégia estatal das instituições para que as pessoas negras simplesmente não vivam. Ou se vivam como mortos-vivos. E tenham tratamentos como esse que essa mulher negra teve. E quando é uma pessoa branca, pode fazer tudo com o policial, pode desacatar, pode, como dizem, né, pintar e bordar e nada acontece. É porque é um projeto político. Aquele policial foi ensinado a tratar pessoas da cor negra daquela forma e pessoas brancas de outra forma. Então, tudo isso não é algo inédito, não é algo, nossa, vamos nos surpreender. Né? É o foco, é a missão que o Estado vem sendo extremamente competente, né, nessa missão de eliminar corpos negros. O fato de a maioria das vítimas de Covid também serem negras não é à toa, né? Exatamente. A gente sabe. É a morte que não comove nunca, né? Porque o jeito como aquela mulher negra foi abordada
foi o quê? 3 semanas depois do que aquele homem negro foi abordado lá nos Estados Unidos. Foi a mesma. Teve todo aquele movimento de Black Lives Matter, mas mesmo assim, aquela mulher negra foi abordada ali daquela forma, da mesma forma, pisoteada. Então, assim, não pode... A gente tem que começar a encarar o racismo como algo estrutural, algo bem montado, algo complexo, algo extremamente inteligente. O sistema racista é extremamente inteligente, ele se inova e renova a todos os momentos. Ô, Luísa, você, né, uma jovem mulher preta, estudante de direito, né? Como que você avalia essa lógica, né, falando desse racismo estrutural que a gente vive no nosso país? Como que você avalia essa lógica discriminatória atravessando a sua vida? Assim, como que você experimentou essa discriminação no decorrer da sua trajetória? Quais foram os instrumentos que você utilizou para subverter um pouco essa ordem, para criar, para poder fortalecer essa consciência? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho também. Você é doula, né? E aí eu queria que você falasse para a gente também o que é uma doula. Sim. Bom, em toda a minha vida, como eu disse, meus pais sempre me deram consciência racial, sempre colocaram que ser uma pessoa negra é algo extremamente positivo, mostrou pessoas negras de muito sucesso para, né, dar um futuro. A gente precisa, principalmente quando a gente é pequeno, a gente se inspira em algo ou em alguém. E sempre eu tive inspirações negras muito próximas de mim. E mesmo assim, isso não foi o suficiente para afastar o racismo da minha vida quando eu ia para a escola, porque eu acabei alisando o cabelo. Eu não alisava o cabelo com o intuito né, de achar, na verdade, com a minha opinião, achando que meu cabelo era um cabelo feio, que cachos não são bonitos, que cabelo crespo não é bonito. Não, eu sempre achei cachos muito bonitos. O problema era que eu não era deixada em paz nesses ambientes, pelo fato do meu cabelo. Pelo menos eu achava que a questão era o meu cabelo. Só que aí eu alisei o cabelo e eu vi que a questão não era o cabelo, né? A questão era a minha cor de pele. E aí como você faz? Porque não tem jeito de você mudar sua cor de pele, não tem jeito de você mudar o jeito que você nasceu, o jeito que você veio. Então é preciso de muita desconstrução, preciso de muito estudo, e eu tive esse acesso. Eu pude estudar sobre a história das pessoas negras para além da escravidão. Eu tive esse acesso, mas as pessoas que não têm esse acesso. E aí como que fica, né? Então, só com muito estudo, entender que isso também é um projeto, eu me entender como negra ser algo ruim, é tudo um projeto de Estado, foi essencial para que hoje para que eu fundasse o Flor, para que eu ressignificasse o meu ser mulher negra. E com isso, eu quis me aproximar muito da minha ancestralidade, de tudo que é nosso, de tudo que é cultural preto, né? Da nossa MPB, né? Música popular brasileira, que na verdade esse popular ali é música preta brasileira, né? E aí eu fui conhecendo tanto pelo lado da música, tanto do lado da arte em geral, tudo que é nosso e tomando o que é meu. Eu acho que isso foi essencial para que eu ressignificasse todo o racismo que eu sofri por causa das pessoas que falavam do meu cabelo, falavam do meu nariz, ou falavam de algum traço que me caracteriza como pessoa negra. E a questão da doula foi também um passo de aproximar dessa ancestralidade, porque antes dos partos aqui no Brasil serem dessa maneira extremamente invasiva, serem só cirurgias, procedimentos cirúrgicos sem autonomia da mulher, antes era um parto de cooperação feminina, de autonomia feminina, uso de saberes ancestrais, de mulheres que passavam conhecimento para outras mulheres de gerações em gerações. Isso eu não tenho mais, infelizmente eu não tenho esse contato de conhecer outras mulheres que vão me passar
esses saberes ancestrais. Mas o mais próximo disso que eu tive é poder fazer o curso de doula. Fiz esse curso ano passado, e o curso de doula, você se torna auxiliar de parto. Eu não faço partos, quem faz o parto é a mulher. Entender isso foi primordial para mim. Por quê? Porque aí eu aprendi que foi retirado de nós a nossa autonomia, porque deixar aquela mulher, né, se descobrir uma potência ali naquele momento, passar 9 meses num processo de descoberta, de se descobrir uma potência, é algo extremamente ameaçador para um Estado que é extremamente machista. Então, o curso de doula me fez me reconhecer como uma potência de mulher e enxergar a potência de outras mulheres. Hoje, toda essa questão de falar é triste a dor do parto, todas essas coisas nocivas que a gente coloca sobre o parto, é para afastar dessas mulheres o desejo de ter um parto natural, um parto totalmente respeitoso, um parto que não vai ser de autonomia de um médico ou fica parecendo que você é uma máquina e o médico ali está administrando uma máquina. Não, o corpo é da mulher. E aí o menor número de intervenções possíveis é o correto. Se a gente pensar, se a gente está aqui hoje como pessoas negras e a gente não tinha acesso a, né, procedimentos cirúrgicos que eram caríssimos, como que a gente veio ao mundo? Como a gente veio ao mundo sem esses procedimentos cirúrgicos? Então é possível ter um parto, porque o parto com várias intervenções não quer dizer um parto saudável e muito menos um parto sem dor. Na verdade, os números falam o contrário. Quanto maior o número de intervenções, maior é o número de mortes maternas e também dos bebês. Então isso me fez, né, querer esse contato com a ancestralidade sendo doula, e é uma das minhas maiores paixões estudar sobre o fenômeno mulher e o fenômeno parto também. Esse lugar do feminino, né, que você diz assim de uma maneira tão bonita, me faz pensar o seguinte: você acha que existe uma diferença entre como é que você avalia a questão do preconceito entre homens e mulheres negras, né? Assim, é diferente o preconceito racial entre homens e mulheres pretos, né? Sim. E aí, como que é isso? Como funciona? A Sueli Carneiro, ela é uma escritora negra, escritora pesquisadora negra. Ela trouxe, né, uma fundamentação maravilhosa, ela trouxe um termo maravilhoso que é a subalternização do gênero segundo a raça. O que significa isso? Ela disse o seguinte, que o negro não é visto como uma pessoa. O negro é visto como um não ser. Ele não é visto como um homem negro, uma mulher negra, ele é visto como negro e negra. Sendo negro e negra, você não consegue discutir essas questões de machismo, questões de gênero, colocando homens e mulheres negras e homens e mulheres brancos no mesmo patamar. Não uma discussão no mesmo patamar. Porque você está discutindo com um grupo que é considerado há tempos como pessoas que sofrem, né, que têm suas diferenças de tratamento na sociedade, mas pessoas, que são as pessoas brancas, e um grupo que nem considerado pessoas são. Então, quando você vai discutir sobre machismo, quando você vai abordar o feminismo, a gente precisa fazer esse recorte racial. Porque se a gente não fizer o recorte, a gente acaba pecando. A gente acaba pecando achando que somos todos iguais, somos todos tratados da mesma forma, o que não é verdade. Os homens negros, eles, por exemplo, têm a maior taxa de analfabetismo do Brasil. Eles figuram a maior taxa de analfabetismo no Brasil. Por quê? Porque o homem negro ainda é visto só como aquele trabalho braçal, aquele que precisa ser explorado, aquele que tá na mão de obra das grandes indústrias, não no topo, mas sim servindo sempre. É aquele que é visto como um perigo para a sociedade. Por isso que as taxas de homicídio, que o genocídio de jovens negros no Brasil é tão gigante, porque o homem negro, principalmente o homem negro, é visto como algo ameaçador. Algo ameaçador. E quando você discute sobre as diferenças, né, de tratamento entre a mulher negra e o homem negro, nós estamos discutindo aqui sobre o machismo, sobre um grupo que nem pessoas são consideradas.
Então, como é que você fala sobre isso? Existe sim, mulheres negras podem sofrer de machismo, mas homens negros não podem ser considerados machistas. Eles reproduzem o machismo. Para todo tipo de opressão, para todo tipo de opressão social, para você ser o opressor, você precisa se beneficiar daquilo. O homem negro não se beneficia com o machismo. Ele reproduz o machismo. É a mesma coisa de falar que negros são racistas. Negros não serão racistas, porque para você ser racista, você precisa se beneficiar daquele sistema de opressão. Você precisa lucrar com aquilo, você precisa ganhar algo com aquilo. Não, você simplesmente está reproduzindo. Mulheres não têm, não conseguem ser machistas. Mulheres reproduzem o machismo. Isso que é o mais problemático possível. Homens negros reproduzindo o machismo. Algo que ainda ataca eles mesmos. Porque a única Porque o pessoa... machismo tem a ver muito com o patriarcado, né? E o Total, patriarcado tem a ver total. com a população branca, não tem a ver com a população negra. Total com a população branca. Isso não é uma pauta negra, não é algo nosso. Porque você pensa um pai preto, pensa em pais pretos. Ainda assim, é algo que não consegue pensar. Algo que as pessoas têm uma distância de pensar, algo assim que não é uma realidade. Agora você pensa em pais brancos, você já imagina aquela propaganda de margarina mesmo, né? Aquela família tradicional brasileira que eles colocaram pra gente, que era para ser uma família indígena, mas na verdade é uma família totalmente branca, é porque as famílias negras são totalmente desconstituídas, extremamente machucadas. Então, quando você fala sobre as diferenças de tratamento entre mulheres e homens negros, sim, os homens negros reproduzem esse machismo, porque eles foram criados dentro dessa perspectiva, dentro desse grupo. Mas eles não conseguem colher benefícios com isso. Eles morrem em decorrência do machismo também. Porque o racismo chega primeiro. Quando a Sueli Carneiro fala da subalternização do gênero segundo a raça, ela está falando que a nossa cor chega primeiro do que as questões de gênero. Ainda falta muito para a gente discutir gênero quando se trata de pessoas negras. Essa que é a dor. Essa que é a maior dor. E aonde que a gente, aonde que entra aí nessa discussão de vários recortes, né? A questão do feminismo negro, sim, especificamente. O feminismo negro foi um grande movimento das mulheres negras, começando pelas mulheres negras norte-americanas, que resolveram acordar o movimento feminista em geral para falar assim, olha, enquanto vocês estavam ali conquistando seus espaços, pleiteando por igualdade salarial, querendo trabalhar, querendo ter direitos iguais em relação aos homens, né, da sua família, nós estávamos trabalhando. Nós nascemos trabalhando. Crianças negras já trabalhavam. E vocês agora, mulheres negras, e vocês agora, mulheres brancas, vêm pleitear isso. Algo que já é nosso. Enquanto vocês estavam descansando, nós já estávamos trabalhando. Enquanto vocês iam para as manifestações, nós estávamos cuidando de seus filhos em casa. O feminismo negro é importantíssimo porque ele acorda o movimento feminista em geral. Ele enegrece o movimento feminista. Na verdade, o movimento feminista que não aborda questões de classe, questão racial, não é movimento feminista. É mais um movimento segregacionista. É mais um movimento que pretende a homogeneização racial. Porque você precisa falar que existe uma parcela da população que nem mulher é considerada. Mulher negra não usufrui daquele estigma do sexo frágil. Para a mulher negra seria lucro se ela fosse considerada um sexo frágil. Porque para nós tem todo um estigma de que nós somos mais fortes, nós somos mais quentes na cama, nós somos mais salientes. Existem estudos que falam que as pessoas consideram as mulheres negras mais jovens
extremamente mais espertas e maliciosas do que as mulheres brancas, do que as meninas brancas. Isso vem da questão da escravidão, quando as mulheres negras eram estupradas pelos, né, senhores de escravos. Então, tem toda essa relação que o movimento feminista negro traz. Vem dizer, olha, mulheres brancas, nós não somos iguais. Esse status de mulher, vocês precisam rever. Quem é mulher? Quem é a mulher que vocês defendem? Quem é a mulher que vocês tanto militam? Qual que é essa equidade? Como que vocês brincam de equidade? Vocês estão esquecendo de alguém. Vocês já chegaram lá e vocês estão pleiteando igualdade salarial e a gente está pleiteando estudo. A gente está querendo estudar, ter acesso. Então, é isso que o feminismo negro vem dizer. Falar, assim, tentar ajudar o feminismo em geral a não virar mais um movimento segregacionista racial. Então, basicamente é isso. Bom, Luísa, aí dentro, né, dessa questão, a gente ainda tem, por exemplo, o que a Djamila Ribeiro coloca no livro dela, Pequeno Manual Antirracista, né? Djamila, que é professora, filósofa, tem um pedaço que diz o seguinte: é impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista, né? E acho que cabe muito aí no que você já falou. E aí, continuando o que a Djamila coloca, é algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. Essa luta, a luta tem que ser constante. E aí, considerando ainda, né, o racismo, mas agora como um elemento que constitui nossa estrutura social, política, institucional, como que você avalia a questão de cotas? As cotas tão, né, polêmicas aí das universidades. E como que você avalia a questão da cota e como que você avalia as cotas que temos, né, no país? O que você acha assim, que tem que ser feito de urgente? Sim. A Djamila é excelente. Ela tem um livro que chama Lugar de Fala. Ela é uma excelente pesquisadora, uma excelente ativista negra. Eu me inspiro muito nela. E eu acho, assim, sobre a questão das cotas, a grande problemática sobre essa questão das cotas é que as pessoas não entenderam. Não entenderam, porque não por serem contra a questão das cotas raciais. É simplesmente porque não existem cotas raciais no Brasil. Não existem. As nossas cotas são econômicas, sociais. Não basta você ser negro para você ter direito a cotas. As cotas raciais seriam isso. Você é negro, você tem direito a cotas. Mas não é a verdade. Não é isso. Você é negro, estudou em escola pública até determinado ano, ou você é negro e tem alguma deficiência, você é negro e outras condições. Você é negro e você tem que sofrer com faltas de acesso para poder ter o direito a essas cotas raciais. E elas são econômicas. E por que as pessoas negras, econômicas no sentido de renda, né? E por que as pessoas negras conseguem usufruir mesmo, né, no contexto de não ser cotas raciais? Como que as pessoas negras conseguem usufruir ainda desse sistema de cotas? Porque nós somos a maioria da população mais hipossuficiente, mais pobre, as pessoas mais marginalizadas, que menos têm condição, a cor das favelas brasileiras. E é só por isso que nós, negros, usufruímos assim desse sistema de cotas. Ele é importantíssimo, ele é uma grande consequência, uma grande virtude, é um grande fruto do movimento negro. Mas dentro do sistema de cotas ainda precisam mover mundos e fundos ali dentro. Principalmente a questão de conscientização, né? Conscientização. Dessa importância, porque é o não acesso. adianta aplicar, dizer que existe, e aí toda essa estrutura que você já falou aí, que tem que vir junto, né? Exato. O estudo histórico, um estudo histórico, social, para que todos entendam a importância, né? Sim. E não só quem está recebendo a cota. Exato. Todos entendam a importância da cota para o outro, né? Mesmo que ela não seja para você. Exato. O que o governo fez junto com as cotas para incentivar que essas pessoas negras
façam um Enem, estudem, tenham perspectiva de futuro. O que o governo fez? Não fez nada. Então, por que aquele jovem negro irá querer sonhar em ser médico? Sendo que na televisão só passa médicos brancos e as pessoas negras estão servindo os médicos brancos. Não tem isso, entendeu? Não tem Porque as isso. pessoas às vezes não aceitam ou criticam a questão de cotas, porque não entendem que o processo de abolição da escravatura, né, da escravidão no Brasil, é um processo completamente inacabado. O negro ele foi libertado, né, libertado entre aspas, mas foi deixado ao léu. Hoje mesmo eu estava vendo um pensador, né, ouvindo um pensador falar, e ele lembrou muito bem que os escravos foram libertados sem a mínima condição, sem apoio, sem nada, enquanto os imigrantes lá no final do século XIX, europeus, receberam todo o apoio para vir trabalhar aqui. Exato. E o negro não. Né? Estratégia, então aí a gente vê já a disparidade entre a população branca europeia que vinha e os negros que aqui já trabalhavam e que não tiveram direito a nada. Né? E, então as cotas seriam o mínimo, né, para poder garantir algum acesso. Igual você falou. Nem o mínimo. Não, igual você falou, a questão ela é muito mais econômico-social. Só que o econômico-social, para o negro brasileiro, e é igual os dados que a gente deu aqui no início, ela é completamente díspare da do branco. A maioria da população pobre, a maioria da população que estuda em escola pública é de negro. Né? Então, é isso. Ô, Luísa, eu queria te agradecer, né? Já avisando o pessoal para ficar atento, porque como é um assunto de extrema importância, de extrema relevância, nós vamos fazer mais um programa, né? Vamos fazer uma parte 2, para a gente continuar esse papo que foi, assim, foi maravilhoso. Né? Eu me senti muito gratificado com a sua presença aqui. Né? Então, já deixo o convite aqui para o pessoal assistir, curtir, se inscrever no canal e se prepararem para uma segunda parte que a gente vai lançar na próxima semana. Então, Luísa, muito obrigado. Né? Te aguardamos aqui na próxima semana para continuar essa conversa. Muito obrigada pelo convite. Aguardo todos vocês lá. Ansiosa para a nossa próxima conversa. Obrigada, Luísa. Foi muito bom te ouvir. Também estou ansiosa para o próximo. Que bom que a Luísa volta. Obrigada, Luísa. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui. Semana que vem a gente continua, né? Tchau, meninos. Isso. Obrigada. Obrigada, Cristiano, Bárbara. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Thalita. Tchau, Bárbara. Obrigado. E até uma próxima. Tchau, Luísa. Obrigado. Até. Obrigada.